MS Dia Preview, informação até você. Esse programa, o assunto é o leão, o imposto de renda e tudo que envolve a contabilidade e também a fiscalização do Conselho Federal de Contabilidade, que serve também para preservar a sociedade de muita coisa. A conversa é com Arleon Sterlini, profissional gabaritado e que também atua nessas frentes. Se fosse você, ficava no vídeo. Olá, obrigado pela vinda aqui. Quem não assistir direito essa entrevista, assistir só pedaços, trechos, vai pensar que eu estou entrevistando um locutor de rádio, né? Que o senhor talvez tinha esse talento também, tem esse talento inato, né? E bem exercitado em muitas entrevistas ao longo da tua carreira, né? Muita gente viu na televisão, no rádio, sempre falando da tua área. Seja bem-vindo, né? Você não acha que eu estou um pouco certo quanto a isso? Nunca foi minha pretensão, nem passou pela cabeça, mas vale a pena saber disso, né? Importante também para o contador, né? Ele passar essa calma, essa tranquilidade, né? Ele lida tanto com o cidadão comum, com o empresário também, né? Que está sempre pilhado, né? Está sempre em dificuldade, está sempre inquieto e indignado com o Brasil de tantos impostos. E o contador não tem nada a ver com isso, ele estudou para ajustar e para manter as coisas dentro da legalidade, né? Como que é também lidar com esses ambientes externos? Isso no dia a dia, isso remonta há muitos anos, né? É claro que a gente tem uma economia um pouco confusa, a gente tem uma história aí, vamos pensar em termos a partir da Constituição de 30 e poucos anos, e essa adaptação à forma de operar da economia no Brasil, tentando se adaptar também ao mercado internacional, ficou um pouco para trás a simplificação tributária no nosso país, que agora, por diversas tentativas, já se tornaram infrutíferas, mas esperamos que agora ela caminhe de uma forma. Você acha que é tratado como prioridade para os próximos anos? É difícil, né? Porque envolve os estados, né? Não envolve uma medida só, são várias medidas. Né? É que o grande ponto disso é que é claro que ninguém quer perder. É claro que é do ser humano ele defender o seu lado, se ele está na área privada ou na área pública, tá? Mesmo que seja provisoriamente, ele tem que defender na área pública a receita para poder tratar bem a população, ou seja, retornar os tributos sob a forma de benefícios. Mas chega-se à conclusão que se não houver vontade efetiva de vamos mudar e tentarmos pagar o preço e ir ajustando possíveis diferenças, possíveis divergências que ocorrerem após essa reforma, se torna muito difícil. Mas acreditamos que isso vai caminhar, que vai seguir em frente, e é claro, vai ser um aprendizado muito dificultoso, né? Vai ser um período aí de 5, 10, 15, 20 anos, algumas áreas, até se chegar a um ajuste fino, mas precisa ser feito. Isso pelo fato da gente ser muito peculiar quanto a isso? Dizem que o Brasil talvez seja o país da tributação mais complicada do mundo. É difícil ranquear isso, mas a gente é bem complicado. A cultura latina, ela tende a ser mais emocional, é claro. Eu mesmo me vejo no dia a dia, de origem italiana, tratando com o cliente, a paciência dura até determinado ponto, depois há um certo exagero, depois a gente se recompõe, e assim mesmo com relação ao cliente isso tende a ocorrer. Isso é claro que dificulta, e existe uma situação que nós não conseguimos alcançar ainda, e nem eu, não estou falando em termos só da população, é como se eu estivesse fora, eu me incluo dentro disso, que a gente precisaria tentar aprender o seguinte: eu pago o que estão me exigindo e vou atrás dos meus direitos depois. Quando a gente inverte isso, porque eu me sinto enganado, eu não vou pagar nada, fica uma troca, tá, de acusações entre as partes que não sai do nada e chega a lugar nenhum. E que não acaba bem, né?
não acaba bem e não produz efeito positivo. É isso que a gente tem visto na prática no decorrer dos anos, é claro, sem entrar com relação a aspectos políticos de cada um, isso, eu acho que independente disso, existe o problema dessa cultura do ficar correndo ao redor das coisas sem direcionar o caminho mais apropriado. Mas aí também vem muito do efeito, né? Paga-se muitos impostos e acaba não se vendo o efeito disso, que o dinheiro ele faz um circuito muito longo, vai para Brasília, aí tem aquela história do muito Brasília e pouco Brasil, né? E a tributação ela está em tudo, ela está desde a comida que a gente consome até os serviços e tudo mais. E para a empresa, ela não deixa de ser um contrapeso com relação à produção e até a questão da formação de equipe e tudo mais, né? O empresário ele é um herói no Brasil. Sim. E para ele ser um herói, ele depende de também ter um contador que o faça o herói, né? É uma sintonia, o senhor falou a palavra sintonia fina, né, tal. Esse ajuste ele tem que ser o tempo todo. Quando eu falo contador, é a figura dos escritórios, né, que são fundamentais para tornar o planejamento daquela organização plausível, real, verossímil e competitivo, né? Toda empresa ela nasce para ser competitiva. O que te levou a escolher essa área? Que é uma área bem específica, né? Tem que gostar, tem que amar o que faz, né? Na realidade, eu normalmente, nesses 42 anos, por 2 ou 3 momentos, eu tive que me afastar dela em decorrência de ou problemas familiares, ou ter que mudar de cidade, ou alguma coisa assim. Mas, naturalmente, a hora que eu via, eu estava de volta nisso. Por quê? Porque existe uma tendência de quando você vai prestar o serviço, de procurar produzir algo que resolva o problema da pessoa que está do outro lado. A contabilidade, ela tem como regra prestar informações. Isso é a essência dela. E a prestação de informações... Muitas vezes informações que a pessoa nem fazia ideia que ela precisava, né? Isso. E as informações não é só para o empresário, tá? É para a sociedade também. Porque nós temos, é claro que existe a particularidade, existe a privacidade, existe a propriedade particular, mas existem limites para certas coisas e as informações devem ser expostas a quem de direito, é claro. A gente percebe, e eu costumo dizer, às vezes, para alguns clientes que se tornam reticentes, o seguinte: olha, nós temos aí mais de 500 anos da contabilidade, vamos dizer, moderna, tá? Porque registros existem há milhares de anos. Tá? Mas o sistema que foi criado através de partidas logradas é de 400 e pouco, e por Luca Pacioli, que foi um freio. E eu costumo dizer o seguinte: olha, eu não vou perder tempo de ficar 3 ou 4 horas te convencendo que ela até hoje é o único meio de você obter respostas e caminhar crescendo. O que eu vou te dizer é o seguinte, que todo mundo que cresceu só usa ela. Daí é a escolha de cada um. Entendo isso em qualquer ramo, em qualquer circunstância. É a história, faz mais de 500 anos que todo mundo usa isso. Todos já tentaram, o americano tem um sistema que ele procura desenvolver planilhas, automatização, nós aqui já temos agora isso, mas se o fundamento, se os registros não estiverem corretos dentro da contabilidade, toda essa parafernália bonita e que se torna maravilhosa, gráficos coloridos, performance, índices, eles não servem para nada. Ou seja, a tomada de decisão fica uma furada. Sim. Tá? E a pessoa acredita, né, porque como o negócio é pequeno, que é claro que o caderno de um lado entra, outro lado sai, também dá resultado, tá? Mas ninguém cresceu usando esse caderno muito tempo. Então, eu não sou... Por conta da escala, né? Isso. A hora que aprendeu e dominou, tem que passar para o mundo real. E o mundo real funciona dessa forma. Os sistemas tributários internacionais só vão funcionar dessa forma.
Então, você ficar tentando brigar contra isso é perda de tempo. Se você organiza e mantém um único fluxo de documentos dentro do seu negócio, você só faz um caminho e vai para a contabilidade e ela te retorna como resposta. Se você começa a criar mecanismos de uma planilha aqui, um relatório aqui, um outro programinha ali, você provavelmente vai fazer e refazer 2 ou 3 vezes e não tem segurança nenhuma do que você fez, porque não é como a contabilidade, que é altamente amarrado. A todo momento que você esquece alguma coisa na contabilidade, de um lado ela te mostra do outro, ela acende a luz vermelha. Então, é insano as pessoas insistirem que ela só serve porque o governo obriga, porque está na lei, tá? Posso até falar para a pessoa, olha, talvez fosse isso, mas a realidade do mundo diz o contrário. Então, em vez de a gente ficar dando murro em ponta de faca, quem machuca, vamos aderir e fazer o serviço uma única vez. Porque eu falo, eu como contador, eu sou preguiçoso. Eu detesto fazer 2 ou 3 vezes a mesma coisa. Então, eu prefiro me programar, planejar, tá? E fazer o encaminhamento da forma... Ser objetivo e concreto. Agora, a gente estava falando do mundo, né, da realidade. A realidade, para a grande maioria, é de ufanismo. É engraçado, é um contrassenso isso, né? E certas coisas que são ditas como chatas, como muito severas e tal, elas são ignoradas. Aí nessa alienação toda, é o que o senhor falou, chega a hora do compromisso, ou é ou não é, tem que cumprir, ponto final. E no universo das empresas, principalmente nos últimos anos, aí, por várias influências, esse ufanismo leva as pessoas a entenderem que o marketing é mais prioritário, que talvez o sonho, ele vence tudo, ele resolve tudo, e em detrimento, às vezes, de pilares como a contabilidade, como até a questão do que é o produto ou serviço que se vende, né? E a progressão de tudo que envolve o negócio na escala e na margem dele, né? O contador, ele é o cara que ele corta todo barato. Ele chega e bota tudo em pratos limpos, né? E não tem outro caminho a não ser essa concretude. Muita gente, às vezes, acaba trocando de contador, sim, esperando ouvir uma história bonita, sim, e tudo mais, né? Não, é um mercado... É um mercado de certo preconceito, sim, né? Sim, sim. Que conselho o senhor daria para quem está entrando nesse mercado, além do que faça o que você realmente gosta, mas para lidar com isso? Bom, né? Na realidade, o que é importante para quem entra felizmente ou infelizmente, você vai estar disponível a ler umas 400 páginas por semana, necessariamente. Ou seja, ler muito. Ler muito. E interpretar aquilo que está escrito, não como jurista, não como magistrado, não como um cidadão comum, e sim o que está determinando aquilo. Não lhe cabe, profissional, ficar com conjecturas sobre o que está determinado. Ele tem que dar base para alguém fazer isso. Sim, sim. Se ele entende que aquilo é uma aberração, ele monta um estudo técnico e passa para alguém isso, e é claro, ele pode assessorar, mas não ficar perdendo tempo em ficar discutindo, olha, é uma aberração, o site da internet, hoje eu fiquei o dia inteiro? Sim, fiquei. Tá? E aconteceu só esse mês? Não, acontece, vira e mexe isso. Tem que pagar hora extra para o funcionário, tem que ficar. É gostoso isso? Não, é péssimo, mas está posto isso nesse momento. Então, em vez de perder tempo em jogar conversa fora em reclamação, cumpra com a sua obrigação, não dê desculpa, porque estava na hora de você ir embora, olha, data e hora é data e hora, e daí se organize em grupos que falam sobre a mesma coisa, tá? Se quer dar um nome de tribo, ok. Se quer formar grupos, vá para o sindicato que serve para isso, tá? Procure continuar estudando. E o que é de suma importância para o contador,
ele precisa ter uma base, não só técnica, tá? A técnica é obrigatória, mas a base principalmente fiscal, de entendimento, e um pouquinho de conceitos jurídicos, tá? Para entender que muitas vezes um artigo que está vindo, não necessariamente por lei, mas por uma instrução normativa dos órgãos governamentais que têm o direito disso, a base daquilo não é só seguir o que está escrito, você tem que juntar, ou seja, o termo é concomitante. Então é este artigo concomitante a este, mais este, mais este, mais este, e é para isso que você tem o curso superior, para aprender a raciocinar e ir seguindo a cadeia e formando o seu entendimento. Além disso, é claro, a necessidade do marketing, as pessoas hoje, é claro que querem ligar ou mandar um zap e ter a resposta imediata. Eu tenho o caso de cliente que eu tenho a resposta imediata a todo momento para o cliente, porque ele cumpriu uma premissa e semanalmente manda documentos. Então, quando termina, te abastece, né? Quando termina o mês, poucos dias depois, ele tem o retrato real do que acontece. Mas aí não é consultoria, é feedback no caso. Sim, mas ele pensa que é uma consultoria. Sim, mas aí que está. Ele vai descobrir que ele tem tudo num único documento. Mas o conhecimento da interpretação... Sim, mas isso, se a pessoa sentar 2, 3, 4 vezes, ele já consegue, tá, se envolvendo. Tá? Porque não pode esquecer a contabilidade, além dela pegar o financeiro, aquele real de entrada e saída, e tem um aspecto econômico nela. Tá? Muitas vezes você... São os comportamentos dos números, né? Sim, e as regras. Porque muitas vezes você teve de despesa 1.000, tá? Mas a parte econômica da contabilidade pode tornar esse 1.000, 1.200 de despesa. Mas você inventou R$200 a mais de despesa? Sim, é para o seu benefício. Então, esse tipo de mecanismo, que são regras contábeis usadas no mundo inteiro, tá? Agora desde 2007, então, o Brasil se integrou a isso, tá? São coisas benéficas. É que diante de vários benefícios que foram concedidos de forma direta ao empresário, ele considera isso irrelevante, tá? Mas se ele considerasse isso de uma forma relevante, o lucro dele aumenta muitas vezes, de forma oficial. Tá? Oficial, legal, porque uma empresa com um lucro presumido, que é mais fácil para pagar, normalmente o fisco permite que ele retire da empresa Você produzindo contabilidade da forma correta, isso pode pular para 2. A sua retirada da empresa isento de tributos. Que envolve muita gamificação. Qual é o seu jogo? Né? O seu jogo está nessa camada, para onde você vai e para onde você for, muda tudo com relação à própria gestão financeira e contábil da empresa. Né? Mas se ele tiver uma rotina dentro da sua empresa, independente do tamanho, tá? Vamos pensar aqui em pequenas, médias empresas e microempresas, tá? Sem subir o patamar. Numa única rotina, ele terá todas essas respostas no sistema dele e a contabilidade falando, olha, está batendo ou não, tá? E ele terá num único lugar as respostas. Só que, é claro, no dia a dia, a todo momento, o volume de informações negativas, que o imposto é isso, que o governo... Então, aquilo entra, né, num reboliço e daí sobra o quê? Tá, eu preciso sair para vender. Então, é o marketing, né, que eu concordo, eu entendo claramente. Muito importante, é fundamental para o fluxo da coisa. A contabilidade não deve causar nenhum transtorno para o empresário. Não é prioritária a contabilidade. Você pode achar estranho. Em termos de razão de existir, né, no caso. Isso, desde que você siga um fluxo contínuo, uma vez por dia.
E não ficar, vai, volta, olha, volta, daí à tarde de novo começa. Ou deixa para mexer com isso uma vez por ano só. E daí aquilo vai se avolumando. Então, de ser algo que traria respostas para você, traz angústia. Mas por quê? Porque cria-se esse mecanismo, depois eu vejo, depois eu faço, depois... e com isso, infelizmente, é onde surgem os conflitos. E daí existe também bons e maus profissionais. Tá? E é claro que é uma tendência do ser humano, né? Ele deveria, olha, se o cliente, olha, se o contador não me produz isso, eu vou procurar outro. A mesma coisa o profissional. Se ele não me entrega a documentação na forma que eu preciso para poder dar o retorno para ele, eu também devo dispensá-lo. Mas é claro que a realidade do dia a dia, o momento econômico, as necessidades, obriga você a contrabalançar, não pode ser tão exato assim, tá? Mas se você desvia dessas premissas, a tendência de conflito é muito grande. É porque envolve até o portfólio e a referência de atendimento, né? Você atendeu um e atendeu bem, outra empresa vai olhar aquilo e vai ser talvez um chamariz, né, para ela também investir no trabalho do contador. Isso, não necessariamente. A gente precisa entender, tem uma coisa que eu falo... Por conta do mercado, é um mercado fechado também, né? Isso, o mercado, não adianta você brigar contra o mercado. Você pode fazer tudo certinho. Se você não empresariar o seu negócio como um negócio, mesmo que você... Cuida dos outros, mas você não vai ter o seu, né? Isso. Infelizmente, você vai fazer, pode ser o melhor e ninguém vai ficar sabendo. Porque a propaganda boca a boca, ela ocorre muito, realmente ocorre, quando é aquelas soluções milagrosas. Eu posso te dizer, vai em tal lugar, que eu fui lá, que eu não sabia mais para onde correr, em 5 minutos resolveu. Essa pega. Agora, vai lá, ele exige e tal, mas te entrega as coisas, ela é uma propaganda boa, mas morna. Não tem alcance. Ela não causa... Não tem tanta infiltração. Isso. Agora, o senhor também é perito, e a contabilidade, como ela lida com uma área muito exata das empresas, ela também pode ajudar muito com relação à prevenção de fraudes e roubos. Sim. Né, integrada a outros sistemas, no caso, né? Isso é uma coisa que talvez o empresário brasileiro não se liga tanto, né? Porque, infelizmente, gargalos existem, né? Sim. E esse gargalo de fraudes e roubos também existem, e às vezes é uma coisa que a empresa não pode fazer vista grossa ou ignorar, varrer para baixo do tapete, né? Porque isso, além de significar menos receita, também atrapalha muito na cultura da empresa. E aí, também tem esse lado também do contador meio detetive? Se o procedimento for seguido, até isso é detectável, mesmo numa pequena empresa. Facilmente detectável? Sim. Se for seguidas as orientações que o contador, às vezes até em próprio contrato de prestação de serviço. Da premissa base, no caso. Isso, que manda as coisas, por exemplo, alguém que trabalha com estoque, tá, de grandes quantidades, deteriorou, estragou, caiu, amassou, existe procedimento, além de jogar na lata do lixo. Se você só joga na lata do lixo, ninguém fica sabendo, só você. Se você produz um registro de forma automática, não perder 1 hora só para registrar tá, um copo plástico que quebrou de vidro, tá? Mas existem caminhos fáceis que já estando pré-montados dentro do seu negócio, você só registra e quando acontecer disso bater na contabilidade, ela vai te retornar realmente teve tanto de perda durante o ano, durante o mês, tá? Porque às vezes lugares que tem, mesmo que não sejam grandes negócios, tem muita perda, independente de ser hortifruti, granjeiro, eu estou pensando mais em e ainda mais tem também a questão, boa parte das empresas do Brasil morrem, né? Morrem cedo, morrem depois de um certo tempo, a economia é muito instável. Então talvez no momento também de derrocada da empresa, o desperdício é maior, né? E nisso o contador ele pode ajudar também a segurar o freio da coisa ali,
apoiando a gestão. Né? Eu tive atividade também de trabalhar em falências e concordatas, né? E você vê nesses momentos, no caso uma concordata, tá, que a decisão do empresário em, olha, não teve jeito, eu entrei, mas vou até as últimas consequências para levantar o meu negócio. E daí a equipe vem junto. Mas isso não é com fala, é com atitude. Tá? E paciência, né? Porque sim, não é fácil. Mas não é. E teve situações da gente como consultor, olha, os números não fecham. A falência, infelizmente, né, é irreversível. E o empresário fala, eu vou até o fim e vou salvar isso. Eu estou falando no caso da falência, o termo ainda hoje é esse, tá? No caso da concordata, esse nome já não é usado desde 2005, que é recuperação judicial, tá? Mas eu estou levando bem o histórico, a época que eu fiz, por isso que eu estou usando termos mais antiquados às vezes, tá? Que envolve muito comportamento, né? Aquilo que o senhor falou, a disciplina, acreditar, a coragem, o foco que o gestor tem que ter, que tem que ser um foco global, né? Quando fala foco global, pode parecer um paradoxo, mas assim, ele foca no futuro da empresa, na visão, mas ele tem que estar atento a tudo, né? E aí tem o outro lado do que envolve também a carreira do senhor, que é o fiscal do profissional, que envolve muito um trabalho do conselho, e os conselhos profissionais, não só de contabilidade, mas em todo o Brasil, eles servem para atender a sociedade e cuidar para que a sociedade seja bem atendida e que existam bons profissionais, né? É um troço meio chato também você cuidar da vida de colega, mas é uma coisa que você é designado e um desafio que tem que ser para um expert, né? E como que é lidar com isso também, né? Trabalhar questões éticas ali na prática, na veia. Durante 16 anos eu pertenci aqui ao Conselho Regional de Contabilidade e todo esse período foi na área de fiscalização. Atualmente estou no Conselho Federal de Contabilidade e também na área de fiscalização. O que eu sempre tentei fazer, e não querendo mudar os processos de fiscalização, sem mudar nada, é o seguinte: no momento que você é fiscalizado, profissional, aproveite aquilo para acertar o que está errado, se é o caso. Humildade, né, no caso. Isso, tá? Porque toda vez que você faz isso, você cresce. Então, nós precisamos chegar, é claro que a história do mundo não demonstra isso, mas já que a gente está tendo uma evolução tão monstruosa no mundo, tá? Com rapidez, a velocidade impressionante de mudanças, tá? Até estruturais, tá? Morais também, né? Sim. Por que não acreditar que a fiscalização, é claro, ela é feita para a proteção da sociedade, tá? Mas que ela também não sirva para ajudar o próprio profissional. Porque se mudar, a hora que o profissional vê a palavra fiscalização, em vez de se assustar ou ficar chateado... Ou fazer o preventivo também, né? Melhorar para poder, quando vier a fiscalização, dar tudo certo, né? Não ficar desesperado com isso. Isso, procura a fiscalização. Está aqui. Ou como que eu faço para melhorar, para me adequar? Existe prazo. É claro que existem situações que se ocorrer uma fraude, isso não pode ser deixado, tá? Além de ter que consertar, vai ser punido. Existem, claro, coisas, apropriação de dinheiro de cliente e tal, essas coisas. Mas a maioria, 97% dos casos, são coisas sanáveis, que existe ainda hoje a mentalidade de eu perder 1 ano e meio contestando, em vez de eu perder 2 dias e resolver o problema. Daí a cultura também influencia. Então, o sonho de uma fiscalização é que ela sirva para, além de ser orientativa, tá? Em caso de haver punição, que aquilo dê um upgrade para o profissional, para ele, poxa, então eu vou acertar, vou resolver,
vou trabalhar melhor daqui para frente. E no estágio que eu quero estar, o que eu estou, isso não combina comigo. Sim, sim. Simples. É ver talvez de outra forma. Mesmo que a pressão externa do mercado, do cliente exigindo coisas não necessariamente republicanas, e não por maldade do cliente, tá? Às vezes ele entende que aquilo é certo, tá? Mas a gente olhando a legislação fala ali, infelizmente, além de não ser certo, é crime, tá? Então, às vezes até assusta, mas no momento, se você não tiver calma de tentar explicar que aquilo é crime, fica parecendo que o profissional não quer fazer, não quer atender o cliente. E outra, deve ser uma coisa, um momento muito triste punir alguém da mesma profissão e aquela pessoa ter cassado o seu diploma, né? Porque, poxa, a pessoa completar um curso superior, né? É uma luta aí de vários anos, um sonho, né? Que depois daquilo ou começa do zero para tentar de novo a profissão, se não tiver uma suspensão, né? Ou vai ter que buscar uma outra área, né? A cassação necessariamente, a legislação brasileira permite, ela não pode ser eterna, tá? Assim como o Código Penal, ninguém vai, aqui no Brasil não existe prisão perpétua, né? Então, em função disso, é claro que depois de 5 anos, ele pode prestar exame novamente, tá? Não sem ter que fazer a faculdade de novo. Sim, sim. Exame de suficiência para ver que ele está apto e voltar à profissão. Mas num mercado desse, numa velocidade de mudanças de legislação, 5 anos é um mundo, tá? Eu já tive situação de 45 dias por problema de visão, ficar afastado da leitura ou pelo computador, papel, independente do que seja, tá? Apesar da experiência, no momento que você volta, você começa a ler algumas coisas e fala, pô, falta alguma coisa que eu não sei aqui. Tá? Então a velocidade é muito grande. Mas o senhor falou, por semana ler 400 páginas, imagina em 45 dias quanto que deixa de ler e se atualizar, né? Tem também muito, não vou falar a palavra ignorância, mas assim, da confusão que as pessoas fazem entre conselho e sindicato, né? O sindicato é aquela coisa assim, é o cão de guarda do profissional, vai brigar por salário e tudo mais. E o conselho ele tem outra pegada, né? Isso em várias profissões, né? Atuar no conselho, às vezes é até um desafio explicar para o trabalhador desse segmento o que é um conselho e para que ele existe, né? Aí cabe também muito para a fiscalização essa atribuição, né? Porque é quem vai estar na rua, quem vai estar frente a frente com as pessoas, quem vai estar com a situação chata da punição ou do alerta, né? E nós começamos as palestras dentro já da faculdade, tá? Mas o que se percebe é que apesar de fazer essas palestras dentro da faculdade, orientando o que é cada situação, para que serve o conselho, para que serve o sindicato, como funciona um registro de diploma, tá, para a pessoa estar apta, como funciona uma fiscalização, a dinâmica do dia a dia, por a gente estar acostumado a essa correria, faz com que a gente vá deixando de lado. E isso é a natureza do ser humano, ele deixa um pouquinho, hoje um pouquinho, só que depois de 300 dias, esse pouquinho é um volume muito grande, daí você se perde e começa a ter deduções que não condizem com a realidade. E daí, como às vezes deu certo aquela dedução, você começa a acreditar naquilo mesmo, tanto errado, e continua fazendo. O que a gente percebe muito no dia a dia, né? Eu tive situações de profissionais com quase 20 anos fazendo certo, e de repente, por ir conversar com um grupinho aqui, um grupinho ali, mas isso não precisa, mas isso, em 2 ou 3 anos ele voltou para o zero, como tivesse desaprendido. Então, o ambiente, quando você tem uma função muito técnica, precisa tomar muito cuidado, né? Não é segregar, não é nada disso, mas ao que você ouve, tá? Porque se você se deixa contaminar um pouquinho com aquilo no momento, mas um pouquinho depois, o volume é muito grande e isso tende a te influenciar.
Só que a legislação não entende sobre influência ou falta de influência. Ela é Porque muito rígida. Tá certo, o que está errado está certo. E também, mesmo que diga o contrário. nesse mundo maluco e imediatista que a gente tem, que já é assim há um bom tempo, mas tem se acentuado por conta da tecnologia e da forma que tudo se divulga, o escândalo com um profissional ou com 2 ou 3 é como se tivesse sido com 300. Né? E rola um impacto também para a profissão, né? E para as relações de trabalho também. Né? Essa é a importância principal, talvez, da fiscalização, né? Preservar o mercado. Né? Sim. Ela cuida para que o mercado esteja bem regulado, em bom funcionamento e que isso tenha certa paz para que as transformações elas venham com calma, com critério. O senhor está um bom tempo nessa área. O senhor citou aí o meio dos anos 2000. Foi o último marco de mudança que teve para essa área? Ou tem alguma coisa que está caminhando? Tá. Bom, em termos de entidade, de classe, o início dos anos 2000, através do Conselho Federal, pessoas bem esclarecidas tiveram a visão que tinha que existir um salto bem grande. Então, por conta da informática também, né? Que ia dar aquela difundida. Não, mas aí que tá, era de conceito, de dinâmica de funcionamento. Era uma reciclagem necessária. Isso, e tinha. Daí, a partir de 2007, 2008, com a internacionalização da contabilidade, na realidade são regras para que a contabilidade aqui no Brasil, a hora que você chega com um documento contábil, pronto, né? A hora que você chega em Portugal, apesar de ser a mesma língua, poder entender, porque isso, cada país funcionava de um jeito. E daí com o advento da comunicação mais fácil, tá? E com isso, as redes sociais, não no formato que nós temos hoje, mas a partir do smartphone, tá? Que daí era mais, tá? Pelo menos aqui no Brasil, em outros países, mesmo com o telefone pequenininho, já existia uma disseminação de notícias, de informações. Aqui no Brasil, com o advento mais do smartphone, que era muito mais fácil, você começa a dinâmica de poder esclarecer, de poder passar informação. Hoje, só para você ter ideia, no dia de hoje, sexta-feira, nós somos 27 conselhos estaduais, mais o Conselho Federal em Brasília, tá? Nós estamos hoje com 40 eventos correndo desde hoje de manhã. Que bateria! Para fechamento de um mês é um número muito alto. Né? Quer dizer, mesmo que o profissional... Todos para intercâmbio de informação. Tudo para disponibilizar, tá? Inclusive agora entrando firmemente na área pública. Nós precisamos trazer a governança para a área pública, não não é querendo brincar, mas não é trazer o governador para a área pública nem o prefeito, é governança. Hoje existe dinheiro, existe o dinheiro recolhido do tributo, tá? E não se sabe a forma que ele é empregado por falta de governança, por falta de objetivo, por falta de informações claras. Que atrapalha na transparência, tudo. Influencia na aleatoriedade do negócio, da gestão pública e principalmente na dificuldade que a gente tem para reagir a problemas, né? Sim, mas... Que a contabilidade ela pode também prever isso, né? Tudo você consegue. A gente vê muito no serviço público, tem 200 controles. Se tivesse passado um único fluxo, a hora que você puxava a contabilidade, estaria tudo. Olha o gasto de tempo, dinheiro, e daí você tem informação truncada, daí precisa ficar juntando. Se isso seguisse um fluxo único, a hora que você puxou, está aqui. Altamente moderno, né? Aí é aquilo que o senhor falou, moderno, se adaptou, melhorou e não tende a mudar muito estruturalmente, porque o conceito é ótimo, né? Sim, até hoje ninguém conseguiu inventar nada diferente. E é claro que nós precisamos chegar com a potência dos equipamentos de informática, a hora que eu pego um balancete, que é uma peça contábil, eu vejo só 10 ou 12 contas, mas a cada clique que eu der,
ele vai abrindo, até eu chegar no documento que eu quero. Num único lugar, seguindo o que eu já estou acostumado, um navegador da internet. Demanda organização? Sim, mas o custo é único de implantação, depois ele cai monstruosamente. E em termos de cultura, a empresa que não tem isso bem esclarecido, bem colocado, não tem dashboard, né? Tá, o que eu vou dizer para você, eu vou repetir de forma prosaica e simplória. Eu não tenho certeza do que você falou, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que os que seguiram o arroz com feijão, entre aspas, da contabilidade, que ele é dezenas de milhares de vezes acima disso, cresceram. E os que acharam que era besteira, eu não vi nenhum sobreviver. Infelizmente, não adianta eu querer defender. Eu acho mais fácil mostrar o mundo real. Olha aqui, esse seguiu o tempo que você perde reclamando, você perde solucionando o problema. Esse seguiu isso e usava a contabilidade que você ouviu dizer e não acredita, que acha besteira. Olha o tamanho que ele está. E você continua batendo cabeça. Então, é a resposta que eu posso dar. E é viver o ambiente, né? Ainda mais num país com a tributação tão alta, você não pode ignorar a importância disso, né? É meio que, não digo nem optar pela ilegalidade, mas ignorar a legalidade. Sim. Né? Bom, um último assunto com relação ao imposto de renda. Mudou muita coisa para quem ainda está atrasado, os atrasados de plantão aí para esse ano. Desculpa. E tem a turma que deixa para as últimas horas do último dia e coitado do contador que tem que se virar ainda com aquela papelada para organizar isso. Este ano, o que a gente tem? Independente de solicitações, pedidos, requisições, implorações, outras sugestões, o próprio governo, no lançamento, através da Receita Federal, já disse, olha, o padrão é 30 de abril, mas esse ano, excepcionalmente, vai ser 31 de maio. Algum problema técnico para facilitar, o que está a cada ano que passa? A declaração está vindo pronta, tá? Ou semi-pronta, tá? Pronta para aquela pessoa que eu trabalho num único local, não tenho nenhum tipo de renda, tenho uma casa, pago o empréstimo da casa e tenho meu carro. Meus filhos estudam em escola pública, minha esposa trabalha também, ou é dona de casa, independe da situação de cada um. Então, ela vem 99% pronta, para você conferir, tá? Porque... Quando você fala meio que repetia do ano passado, se fosse isso. Não, ela vem pronta para este ano. Olha só, uma novidade e tanto, hein? Com o sistema de informações digitais, o sistema SPED, tá? A previsão dele é que até 2025 as informações municipais, estaduais e federais estejam concentradas, tá, num órgão federal, no caso a Receita Federal. Tá? Poderia ser dividido entre outros, mas a tendência é que isso centralize. E de posse de todas essas informações que as empresas, os órgãos públicos têm que mandar, ela já vai alocando, selecionando e lançando no seu CPF. Então, quando você puxa a declaração falando desse ano, as pessoas que não têm nada além daquela vida padrão, 99% está ali. Agora, mas tem que declarar. Se não declarar, toma multa. Tem pessoas que recebem o limite, quer dizer, paga imposto, é obrigado a declarar a partir de 28 mil, eu nunca tenho o valor quebrado, mas eu tenho aqui escrito. E às vezes ela tem 25 mil. Então eu não preciso declarar. Só que teve um mês que ela teve hora extra, teve as férias, e daí deu acima da tabela e teve um recolhimento lá de R$10. Já teve caso, mas peraí, eu vou ter que fazer tudo isso só para pegar de volta R$10?
Sim, é obrigatório. Não, eu não vou perder tempo. Tá, multa de R$165. Você tem o direito a jogar o dinheiro fora, mas depois que você receber na sua mão, tá? Senão não é complicado. Não, fora também aquela coisa da multa, já meio que suja a ficha da pessoa, né, com a receita e tudo não mais. existe no sistema do fisco essa possível perseguição. É diferente. Não, isso daí... Mas o cidadão pensa que existe. Não, ainda acha uma pessoa ou outra que acredita nisso, tá? Hoje os sistemas são informatizados, são... Impessoais, né, praticamente. Isso, o fisco, ele tem, mesmo que seja um fisco municipal, tá? Não dá tempo de chegar numa empresa de R$1.000, porque tem várias de R$1 milhão. Então, a prioridade, existe o custo-benefício, você não consegue estar em 10 lugares ao mesmo tempo, tá? Então, esse tipo de coisa realmente não existe. Agora, no caso da declaração de imposto de renda, você precisa, mesmo que ela venha praticamente pronta, não é? E ainda ela traz os dados do ano anterior, para, de repente, se você precisou ir num dentista particular de última hora, o ano retrasado, e daí precisou voltar ao ano passado, esqueceu de pegar um recibo, ela lembra, olha, em 2021 você teve nesse dentista, gastou tanto, em 2022 está zero. Se você não gastou nada, deixa o zero, ele vai excluir. Agora, de repente, não você lê aquilo e fala, puxa vida, eu até tenho o recibo, esqueci. Ela te ajuda Quer dizer, a acertar. até isso. Agora, existem os casos que a pessoa tem mais de um bem, comprou e vendeu o veículo, financiou alguma coisa, fez uma viagem longa e gastou bastante. E existe também as pessoas que costumam fazer aquela conta simples, que eu ganhei 25 mil, gastei 5 e sobrou 20. Tá? Por quê? Porque a declaração já vem lá com as coisas que aconteceram. Esses 20, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho imposto, ok. Mas a hora que você pergunta para ela, você tem cartão de crédito? Tenho. Quando você gasta um mês pelo outro? 3 mil. Então, vezes 12 meses dá 36 mil, você só ganhou 25. E aí, como faz? E aí, isso já é detectado pelo sistema da Receita, tá? Se dá tempo ou não de alcançar aos 10 milhões que acontece isso, a gente não tem essa informação. Mas alguém pega. O sistema, ele já verificou isso por uma questão de rotina de trabalho, método de trabalho da Receita. É aquilo que eu falei, é humanamente impossível, e mesmo com máquina, precisaria ter uma máquina em cada esquina para você pegar tudo isso daí. Então, existem faixas de renda que ela vai atacar, acima de 5 milhões, acima de 10 milhões. Então, e você ali continua errando, mesmo com 25, 30 mil, achando que ninguém está vendo. Está. Pode não dar tempo, e normalmente não dá tempo, de te alcançar. Porque existe um prazo limite de 5 anos ou 5 exercícios, tá? Que às vezes as pessoas confundem, né? É 5 anos? Não, são 5 exercícios. Só que o exercício de 2022, a entrega da declaração é em 2023. Então, em anos calendário, pode chegar até 7 anos, tá? Então a pessoa precisa tomar cuidado com alguns conceitos pré-definidos. Ainda mais se virar um padrão, né? Aquilo foi uma sequência, uma coisa muito regular. Existe já dentro do sistema da Receita Federal, pelo menos para grandes corporações, o devedor contumaz. Isso já existe em relatórios. A própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já tem relatórios daquele devedor que nos últimos 30 anos ele vive de parcelamento. E aparece, ele paga 2 ou 3 vezes, larga, ou quando surge outro. Então, quando eles estão indo para a justiça, já estão tentando demonstrar isso na justiça. Olha, este é diferente desse que ficou devendo, tá? Uma única vez. Eu estou cobrando, tal, vai ser cobrado. Agora, aqui,
Quer dizer, eu também vou cobrar, mas eu estou demonstrando que, além de eu estar cobrando como o outro, que é o dever, né? Eu não posso penalizar mais, mas eu já demonstro que o empresário é contumaz no débito. E aí é uma decisão judicial que, se isso influencia, eu entendo que não influencia em nada, tá? Que a cobrança é do tributo, ninguém pode ser penalizado além do tributo, a não ser que seja crime, mas daí em esfera criminal, tal, se ele for julgado, tal, então a gente não pode entrar no mérito disso. Tá? Mas abre-se uma margem, um risco. Sim, sim. E o que as pessoas precisam definir quando é empresário é o seguinte: o empresário, naturalmente, ele assume riscos, por isso que ele é empresário. Por isso que ele pode ganhar 1 ou pode ganhar 1000. É essa a diferença, tá? De eu trabalhar como funcionário, de eu trabalhar no serviço público, eu quero um pouco de garantia, um pouco de tranquilidade, para eu poder trabalhar melhor, é o direito de cada um. E o empresário, nesse caso, ele tem o direito e o dever de arriscar todo dia que ele levanta, sabendo que pode dar errado, 100% certo, mas pode dar 100% errado, mesmo ele fazendo de forma correta. As variáveis são infinitas. Tá? Você levantou dia 30 de janeiro de 2020, planejando o mês de fevereiro, daí surgiu um monte de notícia, você até foi no carnaval, mas quando você voltou do carnaval, o mundo tinha desabado. Isso é interessante eu falar, porque é engraçado essa interpessoalidade de funções e áreas tão diferentes, né? O contador, ele é raiz, ele é pé no chão, ele lida com planejamento também, mas ele não pode ser de outra forma. E já o empresário, se ele não for desse jeito, como o senhor falou, alguém corajoso, arrojado, que assume riscos, que ele vai tentar botar sob teste o planejamento a todo momento, ele não tem como sobreviver e crescer nesse mercado, porque é um mercado que quem é assim é melhor, né? Mas um depende do outro, um precisa Sim. do outro, né? E eu tenho uma frase muito importante. Eu participei de um negócio aqui no estado que um banqueiro, na época já era ex-banqueiro, ele comprou uma área rural e tal, e precisou, por alguns motivos, eu ligar para o escritório dele, em outro estado e tal, e me chamava a atenção, né, uma pessoa que, quando era banqueiro, você chegar nele tinha 10 ou 12 níveis para chegar. E ele me ligava, eu brinquei com ele, falei, agora que o senhor viu uma pessoa normal, tal, produtor rural, tal, agora o senhor pode atender rápido, tal. Eu falei, é mais light, né? A gente consegue falar mais fácil. Ele respirou por telefone isso e falou, eu tenho 3 advogados aqui no escritório e 2 contadores. E eu falei, poxa, mas então, né, se eu tenho... Ele falou, eu grande ou pequeno, eu preciso pensar no meu negócio. Se existe algo que ninguém conseguiu inventar melhor, eu não atrapalho. Se o contador disser pula para a direita, eu pulo. Se ele disser pula para a esquerda, eu pulo. E daí eu vou cuidar do meu negócio, mas o que ele me mandar eu faço. Então, quando você liga, a secretária imediatamente me interrompe, me interessa se é importante ou não. E depois daquilo eu fiz questão de passar por alguns profissionais, né? Eu falei, olha, eu não estou dizendo que ele está certo, eu não estou dizendo nada. Avalie cada um, a fala da pessoa. E não é uma pessoa tão pequenininha. E até vendeu o banco, tá? Por conveniência, vendeu com um maior, ele mesmo ficando sem o banco vendendo, ele ficou 5 vezes maior do que ele era, tá? Então não era nada. E muito de, como é que fala? De ter aprendido isso talvez com alguém ou com a vida, né? E esse é um ensinamento valioso, né? E o contador também não liga à toa, né? Se ligar lá para resolver também tem essa, né? Olha, obrigado. Obrigado e parabéns aí pela carreira, por tudo. Acho que fica um registro legal, né? Para quem é da área e para quem não é também. Tentando de uma forma dinâmica, sem muita tecnicidade e tal, mas também pegar
a todos os lados, a todas as vertentes, para que haja entendimento e uma tentativa de nova forma de visualização e aceitação. Obrigado. E acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa na rede social do MS Dia, no Instagram, no Facebook. Se gostou dessa entrevista, acompanhe os outros materiais também. Um abraço.